sofrimento, é por causa do berço, é por causa do berço. Gilmar, a Bíblia, ela dá vários motivos para o sofrimento humano. A senhora podia resumir para nós alguns deles, das causas do sofrimento humano? O sofrimento humano em geral, né? Em geral. Alcançando todos, né? A primeira causa para o sofrimento humano, né, segundo relata as escrituras, é a queda. É a queda do homem, e quando a gente pensa na queda do homem, a gente está pensando no pecado de Adão, que trouxe proporções para toda a realidade humana, alcançando a realidade espiritual e a totalidade também da realidade física. Então, a queda primeiro afeta o nosso relacionamento com Deus, a nossa realidade espiritual. A partir do momento em que o homem cai, o homem se afasta de Deus, né? O homem passa a viver as consequências de 3 tipos de morte: a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, a morte física e a morte eterna, que é o distanciamento eterno de Deus. Então, a partir do momento da queda, o homem passa a viver nesse estado de morte. E esse estado de morte, na verdade, vai trazer todo tipo de degradação sobre a vida humana. Então, é bom a gente entender que o sofrimento primeiro começa com a queda, a partir do capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem cai, o homem peca e o homem se desvia do plano original de Deus, do programa original de Deus. Portanto, esse sofrimento, na verdade, vem primeiramente por causa da queda. E a queda, na verdade, traz outras realidades, traz o desembocar de outras realidades. Então, por exemplo, traz as calamidades físicas também. Então, o que nós temos no mundo como calamidades físicas? Nós temos produto da maldição que veio sobre a queda. E Deus coloca essas consequências lá também, né? Quando Deus traz as consequências sobre o homem, né? Que nasçam cardos e abrolhos sobre a terra. Então, a própria terra ela é castigada por causa do pecado. Paulo mesmo diz que a criação geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Então, nós estamos diante de um cenário que geme, um cenário que está afetado pela queda, e por causa disso, nós temos todos os demais desdobramentos a partir desse ponto de partida, né? Esse é o ponto de partida, a queda. Tudo mais vem a partir da queda. E aí, assim, por causa da queda vem o sofrimento físico, por causa da queda vem o sofrimento moral, né? Porque aí vem o pecado e vem a desobediência, e com a desobediência a gente vai sofrer com os nossos pecados. E quando eu penso que a gente sofre com os nossos pecados, a gente não está pensando só em questão de pecado e punição. Eu estou falando que o próprio pecado, na verdade, nos traz degradação. O próprio pecado nos traz prejuízo. Então, é natural que no mundo caído a gente sofra por causa da realidade afetada na sua totalidade por causa da queda. Então, esse é o ponto de partida. Tudo mais vem por causa da queda, né? Não estou dizendo que, por exemplo, todo sofrimento... eu estou sofrendo porque eu pequei. Eu estou dizendo que tudo que vem, por mais que não seja pecado em si, meu, mas vem por causa da queda, sim. E esse é o ponto de partida para o sofrimento humano. Tanto é que, quando Deus eliminar totalmente, né, as consequências da queda, nós viveremos no estado de gozo pleno. Isso é, os salvos viverão nesse estado de gozo pleno. Portanto, o estado de tristeza, de sofrimento, ele se reverterá com quando o estado da queda também for revertido, né? Quando todas as realidades